nome é Camila Helena e eu vou apresentar o trabalho de análise de cobertura vacinal da tríplice e incidência de sarampo no estado do Rio de Janeiro. Primeiro, uma introdução sobre o tema. Em 1973, foi criado o Programa Nacional de Imunizações pelo Ministério da Saúde. O objetivo desse programa era estabelecer um plano e ações organizadas e sistemáticas de vacinação aqui no Brasil, para prevenir principalmente doenças infecciosas. Em 92, o Ministério lançou um plano de eliminação do sarampo. A meta desse plano era erradicar o sarampo até o ano 2000. Porém, em 97, houve um registro de epidemia e esse registro levou o Ministério da Saúde a realizar diversas medidas para intensificar esse combate ao sarampo. Algumas dessas medidas foram a vacinação de rotina. Além disso, realizar a campanha de captura imediata, que foi realizada em crianças de 1 a 14 anos, e também faziam campanhas de acompanhamento, com o objetivo de vacinar essas crianças que ainda não haviam sido vacinadas. Ao longo dessas medidas e algumas outras, ao longo desses anos, com essas medidas e algumas outras, foi possível observar uma queda substancial na incidência. E em 2016, o Brasil recebeu o selo de erradicação do sarampo. Até que em 2019, ocorreu um surto no estado do Rio de Janeiro. Esse surto ocorreu por conta de casos importados de outros países e não havia um controle adequado de isolamento e vacinação de bloqueio desses casos índice e de contactantes, e também casos importados de outros estados. Em 2018, alguns outros estados do Brasil também sofreram com surtos de sarampo. Sobre o sarampo é um vírus de RNA da família Paraximoviridea. Ele se dissemina principalmente por via respiratória e tem um quadro clínico, consiste em febre alta, exantema maculopapular, tosse, coriza e também conjuntivite. Ele pode levar à morte, principalmente por conta das suas complicações. Existem diversas complicações do vírus, como diarreia e otite, mas a que causa maior mortalidade é a pneumonia. Além disso, é importante ressaltar que o sarampo é uma doença de notificação compulsória aqui no Brasil e que essa notificação tem que ser realizada dentro de 24 horas. Ela é uma doença muito importante e que tem um alto impacto de disseminação e pode levar também a uma alta mortalidade. Por isso, ela é uma doença de notificação compulsória dentro das 24 horas em que ela é identificado um caso suspeito. Os objetivos desse trabalho: avaliar os dados da cobertura vacinal da tríplice viral, que consistem em 3 vírus, o sarampo, a cachumba e a rubéola, no calendário básico do Programa Nacional de Imunizações do Estado do Rio de Janeiro. Avaliar também a incidência do sarampo por faixa etária e as populações-alvo no Estado, nas suas macro-regiões e municípios, no período de 2010 a 2020. Também um dos objetivos é propor possíveis soluções para os problemas enfrentados e a prevenção dessa doença atualmente no Estado do Rio de Janeiro. Os resultados. Bom, ao longo desses 10 anos, a gente pode perceber que a dose 1, ela manteve taxa de cobertura vacinal dentro da meta do Ministério da Saúde, que é acima de 95%, durante alguns anos. Contudo, a partir de 2017, a gente pode perceber que houve uma queda muito importante, principalmente a partir de 2019. E a gente pode perceber também que, em relação à segunda dose, ela sempre manteve taxas de cobertura vacinais inferiores à primeira dose, o que é preocupante, uma vez que as 2 doses são essenciais para garantir uma imunidade adequada dessas crianças que são vacinadas aos 12 e aos 15 meses. Aqui eu também trouxe alguns mapas realizados com software R, em que eu mostro a dose 1 nos anos de 2010, 2013 e 2020, nos mapas 1, 2 e 3 respectivamente, e as taxas de cobertura para a dose 2, no mapa 4 e 5 para 2013 e 2020 respectivamente. Comparando os mapas de 2010 e 2020, a gente pode perceber na dose 1 uma queda substancial da taxa de cobertura da vacinação da tríplice viral. Além disso, fica nítido
uma queda muito importante nas taxas de cobertura, principalmente em relação à primeira dose e à segunda dose, quando a gente compara, por exemplo, o mapa 2 com o mapa 4 e o mapa 3 com o mapa 5. Além disso, foram realizados cálculos das incidências por 100 mil habitantes, nos anos de 2019 e 2020. A gente pode perceber que as taxas de incidência são maiores em crianças de 0 a 4 anos, e de 2019 para 2020 houve um aumento importante na taxa de incidência na faixa etária de 15 a 19 anos e de 20 a 29 anos. Quais são as conclusões que a gente pode realizar a partir desse trabalho? Que a gente percebe um aumento significativo no número de casos, e isso se deve principalmente a uma cobertura vacinal heterogênea e abaixo das metas. Além disso, foi possível perceber ao longo da realização do trabalho que os municípios apresentam taxas de cobertura muito distintas, o que gera imunossuscetibilidade das populações a contrair a doença no caso de um surto, só aumentando ainda mais o potencial desse surto se tornar cada vez maior. Além disso, a incidência nas faixas etárias de 15 a 29 anos é preocupante e aponta a possibilidade de realização de dose reforço nessa população, principalmente porque esses grupos etários, que consistem basicamente em adultos jovens e adolescentes, eles podem perder a imunidade conferida lá na infância, o que proporciona esses bolsões suscetíveis que eles podem se acumular e possibilitam a ocorrência de novos surtos. É importante ressaltar a possibilidade da realização de doses reforço e sempre lembrar também das doses de bloqueio, que podem ser realizadas em pessoas contactantes de casos de sarampo, e também é importante ressaltar a possibilidade da realização da dose zero para crianças menores de 1 ano, a fim de evitar que essas crianças contraiam a doença com a idade inferior a 1 ano, e essa dose não contabiliza como uma dose regular do calendário de vacinação. Aqui são as referências bibliográficas, e eu gostaria de agradecer essa minha apresentação para a GIC de 2022. Obrigada!